Uma boa noite, então, para todos. Aqui estamos pelo 21º SEU, a área da educação, que promove, nas quintas-feiras, essa roda de conversa com temas do interesse da família. Nós vamos hoje ler do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, a mensagem Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3:9. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, compelindo-nos à sementeira e à construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada um. Marta, você pode fazer a nossa oração, por favor? Boa noite a todos. Posso sim. Senhor Jesus, nosso divino mestre, bom estarmos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez, para essa conversa fraterna, para essa troca de ideias e aprendizado. Abençoa todos aqui presentes, todas as casas espíritas aqui representadas. Abençoa as nossas famílias, Senhor Jesus, os nossos lares, envolvendo em clima de muita paz neste momento, de tantos desafios para todos nós. Abençoa o nosso companheiro João, responsável pela tarefa da noite de hoje. E te rogamos também abençoar aqueles companheiros que aqui não puderam estar conosco,
e que depois assistirão à gravação dessa roda de conversa. Senhor Jesus, permaneça presente em nosso ambiente, através dos mensageiros da espiritualidade e dos benfeitores que coordenam essas tarefas no mais alto. Esteja conosco, esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, queridos amigos, as nossas quintas, trabalho que nós começamos lá em abril de 2020, que é um trabalho que vem, né? Nós já fizemos um ano, já estamos concluindo quase 2021, e tem sido um momento muito interessante para todos nós, eu acredito, né? Que todos aqui vão concordar comigo, porque nós temos trazido nessas rodas de quinta temas bem relevantes que merecem serem tratados pelo movimento espírita. A doutrina tem muito a dizer e a gente precisa aproveitar, né, esse espaço para tratar, né, de um assunto tão importante quanto é a questão da sexualidade. E nessa noite a gente vai trabalhar a homossexualidade com o nosso querido amigo João, que está sempre conosco aqui, é uma figurinha conhecida, companheiro do Grupo Espírita Severino Rosa, um professor também querido da nossa UENF, da área da biologia, e é sempre muito bom ouvi-lo. Combinamos com o João o seguinte, que vocês poderão fazer colocações pelo bate-papo, né, pelo chat, ou levantar a mão para que a gente vá interagindo na exposição que ele for fazendo, para que a gente crie, né, um ambiente de roda, de conversa, como sempre, é o melhor. Então, nosso carinho, né, nossa vibração positiva, para que João possa trazer para todos nós reflexões relevantes sobre esse tema tão importante. Obrigada, Daísa. Então, como a ideia aqui é justamente a gente ter uma roda de conversa, né, eu não pensei nem em fazer uma exposição no sentido formal, de dar uma palestra, né? Mas eu gostaria justamente que as pessoas colocassem, levantassem, né, questões que consideram significativas dentro da doutrina, dentro, né, do centro espírita, porque a gente, muitas vezes, nos deparamos com essas questões. Por exemplo, dá uma questão aqui que já foi levantada dentro de um grupo espírita. A pessoa, e aí eu vou mudar o termo, né, porque embora a homossexualidade seja mais popular, hoje em dia o termo mais comum e mais correto, na minha opinião, seria homoafetividade, né? Porque não está relacionada diretamente ou exclusivamente ao sexo, como homossexualidade nos leva a crer, mas sim a forma de expressarmos o nosso afeto pelo outro. Então, por exemplo, a pessoa homoafetiva pode dar passe dentro do centro espírita? Uma outra questão que está muito patente, né? A gente tem visto essa discussão aí das pessoas postando foto do novo gibi, né, do quadrinho lá, do filho do super-homem, que é bissexual, né, beijando um outro homem. E aí algumas pessoas postam a foto do super-homem beijando a Mulher Maravilha, né, em defesa da família tradicional, digamos assim. E aí já tem outras pessoas que falam que, na verdade,
o homem, o super-homem, traiu a Lois Lane com a Mulher Maravilha, né? Porque ele é casado com a Lois Lane e traiu a Lois Lane com a Mulher Maravilha. Né? Como é que vocês veem isso aí? Se é do time, né, Mulher Maravilha, se é do time do filho do super-homem, como é que vocês veem essa discussão toda? Né? E aí é como eu falo, o que vocês veem disso? Como é que vocês veem a presença da pessoa homoafetiva dentro do grupo espírita? O que vocês acham, né, que a gente deve perceber a partir disso? Se ninguém falar, eu vou começar a apontar. O que vocês acham, gente? Vocês já se depararam com alguma situação dessa dentro do grupo espírita? Roberto, você ia falar, Roberto? Fala aí. E aí, João, boa noite. Bom, meu querido. Todos e todas aí, né? João, o homo afetivo, né? Foi muito boa essa explicação sua aí, porque realmente não é ligado, o pessoal vai logo lembra de sexo, né? Não é sexo homem com homem, e é uma consequência, né? Mas né, esse termo é mais adequado. Com relação da face, eu acho que desde que esteja qualificado, né, dentro de uma moral espírita, não é isso? Porque a moral não está ligado à escolha sexual, né? Tem muito héteros, né, que não vale nada, né? Vamos dizer assim, né? E outros querem viver, né? Eu tenho amigos aí, realmente, né, homossexual, homoafetivo, Pode falar homossexual, a gente está mais acostumado. Eu só quis marcar essa diferença, mas fica à vontade. Que dá realmente de 10-0, né? No dia a dia, né? Então, acho que não tem nada a ver com a preferência sexual, da parte ou não. Seria um perigo. Pois é, então Roberto tocou aí num ponto importante, né? E quando a gente começa a falar... Adriana, eu acho que você está com o microfone ligado. Obrigado. Quando a gente começa a falar dessa questão da homoafetividade, justamente quando a gente não conhece uma situação ou vive uma condição diferente da nossa, nós, às vezes, estranhamos, temos medo, né? E uma das coisas que bate primeiro é o preconceito. Né? E o Roberto falou uma coisa muito acertada, né? Porque, normalmente, nós costumamos confundir orientação sexual com caráter. E é exatamente isso que o Roberto falou. Não tem nada a ver a pessoa ter uma orientação homoafetiva, e eu diria mais, né? Essas orientações, né, são características, já diz o próprio Emmanuel, da nossa alma. Né? E o que é uma situação de homossexualidade, de homoafetividade? É uma questão que, em primeiro lugar, vem da nossa alma. E nós, como espíritas, mais do que ninguém, deveríamos saber que, muitas vezes, a gente tem uma alma feminina, né? Por que diria uma alma feminina? Porque encarnou várias vezes, teve várias encarnações como mulher, e encarna hoje num corpo masculino, ou vice-versa. Né? E aí a gente tem essa pessoa que tem esse aparente desajuste, eu vou usar essa palavra com muito cuidado, desajuste, né? Por estar num corpo que a norma geral considera dissonante com a característica da sua alma. E eu digo, vou usar esse dissonante com cuidado, reportando também a uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, se o espírito
na sua encarnação, ele vai preferencialmente escolher encarnar como homem ou como mulher. E os espíritos respondem, depende do tipo de prova que aquele espírito vai se submeter. Isso em 1850 e tanto, né? E hoje em dia, gente, eu digo para vocês, se é uma característica da alma, se a gente encarna de acordo com a situação que a gente tem que viver, ouso dizer para vocês que não só a alma tem que, como diz lá no Livro dos Espíritos, encarnar num corpo feminino para saber o que as mulheres sabem, porque responde, né, se a gente encarnasse só no corpo masculino, a gente só saberia o que os homens sabem, né? A gente só teria essa visão masculina da vida. E por que não necessitaríamos também de uma visão da homoafetividade como uma prova que provavelmente todos nós, ou a grande maioria, passou ou passará para também ter essa experiência de vida, que é normal. No ser humano, indo aí para a área da psicologia, nós temos várias questões de orientação sexual que são consideradas normais. Nós temos a heterossexualidade. O que é a heterossexualidade? Você sentir atração afetiva por alguém de um sexo diferente do seu, um homem por uma mulher por um homem. A homoafetividade, se sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo. A bissexualidade, que e aí tem uma confusão, né? Porque você acha, não, o sujeito é bissexual, então ele quer pegar homem e mulher ao mesmo tempo. Não. Significa que ele tem atração tanto por homens quanto por mulheres. Não quer dizer que ele seja promíscuo, não quer dizer nada disso, porque uma coisa é orientação sexual, outra coisa é a atitude que ele vai ter, outra coisa é o caráter, né? E até a questão da assexualidade, da pessoa que não tem, né, atração sexual, não tem essa necessidade de se relacionar sexualmente, embora tenha afetividade, às vezes normal, né, com pessoas de nenhum sexo, nem com homem, nem com mulheres, né? Se a gente for analisar aqui, só um mero chute, né? Mas, por exemplo, Chico Xavier é uma pessoa que, para mim, né, se a gente fosse talvez classificá-lo, ele seria uma pessoa assexual, nesse sentido. Nunca soube de um relacionamento sexual de Chico, seja com homem, seja com mulher, né? Isso é uma condição normal do ser humano que diz respeito àquilo que nos atrai, né? E como espíritas, a gente diria que essa é uma característica que vem da onde? Vem de nossa alma, não de nosso corpo. Não é uma falha, né, de caráter, como o meu amigo Roberto muito bem pontuou, porque eu já conheci pessoas heterossexuais, até dirigentes de centro espírita, né? E isso é uma questão complexa, né? Eu saí de um centro espírita que eu frequentava porque eu fui ameaçado por uma pessoa, né? E que essa pessoa encobria um esquema de corrupção dentro do centro espírita, que uma pessoa que trabalhava com ele sabia que ela roubava, não, mas ela rouba, mas faz o que eu quero, então deixa ela aí. Como é que é o caráter dessa pessoa? Não tem nada a ver com a sexualidade, né? E tem casais de pessoas homoafetivas que são pessoas excelentes, pessoas, né, que não traem, que não roubam, que não... Isso é caráter, gente. Então, voltando a esse questionamento, né, eu acho que um casal, uma pessoa homoafetiva, mas de caráter correto, né, é muito mais capacitada para atuar, por exemplo, num passe espírita, do que essa pessoa heterossexual
que ameaça uma outra pessoa dentro de um grupo espírita para encobrir, digamos, uma pessoa que cometia atos ilícitos nesse grupo espírita, mas que era favorável a ele. O que vocês acham? Ou não? Ou tem outras questões que vocês já ouviram com relação a isso? João, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que eu coloquei no Conexão com a Família, que passou, está na internet, né? A Globo News até mostrou no Estúdio I, o homem é motorista de ônibus. Ah, eu vi, até sigo ele. Não lembro o nome agora, não sei o que, Arara. É esse? E aí alguém chama ele de B. Ele ali dirigindo o Bebê. ônibus. Bebê. Bebê. Ô, bebê. Ô, bebê. Aí a pessoa se incomodou com aquilo. Não, só aceita. Ah, aceita, Bruno, não. Mas aí vamos pensar que o senhor é gay. Aí ele falou assim, mas eu sou. E o senhor dirige um coletivo? Ministro. Quer dizer, a gente vê que a questão do preconceito, né, João, é uma coisa muito séria. Uhum. Olha só a loucura, onde chega, né, esse nível de preconceito a ponto de achar que uma pessoa que seja gay, ela não pode dirigir um ônibus. Então, isso é um outro conceito, Adaísa, muito importante, né, que não tem a ver com orientação sexual, mas que tem a ver com papel sexual. O que é o papel sexual? É o papel que aquela pessoa exerce na sociedade. Então, vamos dar um exemplo. Né? A gente tem um motorista, por que essa pessoa questionou o fato dele ser gay e ser motorista? Porque a gente tem uma imagem, talvez, de que o motorista de ônibus é aquele cara machão, né? Aquele cara que tem uma característica masculina exacerbada, tanto que tem gente que, se você ver, vamos ver o caso inverso. Uma mulher dirigindo o ônibus vai pensar o quê? Ah, é sapatão. Não, pô, como é que pode uma mulher dirigir, né, um ônibus? Ou um bailarino homem? Não, deve ser homossexual. Né? Como é que pode? Então, quer dizer, o que tem a ver, na verdade, o sexo com o trabalho da pessoa? Até algum tempo atrás, a gente ouviu lá uma ministra que falava que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Por quê? Onde está escrito que o azul é uma cor exclusivamente masculina e que o rosa é uma cor exclusivamente feminina? O que isso tem a ver com o sexo? Absolutamente nada. Isso é uma questão cultural, isso é uma questão de papel sexual que se dá às pessoas, né, baseado na cultura, baseado em algo. A cor azul, rosa, roxa, cor de abóbora com bolinha verde, preta, branca, amarela. O que isso tem a ver com a sexualidade da pessoa? Absolutamente nada. Não é verdade? Então, por que o cara, por ser gay, não pode ser motorista de ônibus? Isso é puro preconceito. E aí isso me lembrou uma outra questão, né, que é muito falada. Né? Eu vou até fazer uma pergunta aqui, quem quiser se manifeste. Quem é a favor da ideologia de gênero? Ou quem é contra? Ou quem é a favor ou contra da ideologia de gênero nas escolas? Gente, ninguém fala nada. Anne tinha levantado a mão, não sei se foi por conta desse assunto. Não sei, Lúcia ali acho que vai falar. Ó. Deixa a Lúcia destravou falar. o microfone. Ixi, não.
Vamos lá, boa noite. Fala, Anne. Sobre ideologia de gênero na escola, eu tô meio por fora. Se você puder até avivar em minha mente, eu falo, porque eu ia falar anteriormente o que a gente estava falando das casas espíritas. Sim, mas Entendeu? vamos andando com isso. Então, vamos estar. Ideologia de gênero na evangelização infantil. Você é a Tá, não, favor ou tudo contra? bem, é porque a ideologia eu esqueci o que é, entendeu? Eu tô meio. Por isso que eu tô Anne, querendo que você avivasse a minha mente. esse é justamente o ponto. As pessoas não Sim. sabem o que é ideologia de gênero, porque, na verdade, ideologia de gênero não existe. Não existe Entendi. ideologia de gênero. Sim, Ideologia sim. de gênero, esse termo ideologia de gênero, foi cunhado por uma corrente política para você dizer que isso é a ideologia da outra corrente política. Tá? Mas se você procurar alguém, quem prega aí a ideologia de gênero? Ninguém vai dizer, não, eu realmente prego a ideologia de gênero, porque ideologia de gênero é algo que não existe. Tá? De onde surgiu essa ideia que se chama de ideologia de gênero? Dessas mesmas pessoas, com essa ideia de que os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa, né? E nisso, quando a gente fala de papel sexual nas escolas sociedade, ou na evangelização, na sociedade, né? Quando a gente tem esse conceito, né, de que o motorista do ônibus tem que ser aquele cara grosso, machão, só pode ser homem, né? E que a bailarina tem que ser a mulher, não pode ter um homem bailarino, a gente está dizendo, né, que os homens e as mulheres têm que exercer papel diferente, né, e determinado na sociedade. E assim, um grupo de educadores, né, começou a pensar que, por exemplo, quando você pega meninos, e qual brinquedo você dá para o menino? Carrinho, bola, bola, assim, né? Hoje em dia, infelizmente, arma, né? Sim, ou seja, brinquedos que estimulam o quê? A competição, né? Então, o menino, ele é educado para ser, né, agressivo, competitivo, para mandar, né? Sim. E a menina? Qual brinquedo que você dá para a menina? Bonequinha, boneca, a casinha, né? As coisas, panela. Ou seja, a menina é estimulada a cuidar. A menina não pode ser competitiva, a menina não pode, né, ter um papel de liderança, ela tem que ser submissa, ela tem que cuidar. Sim. Então, em algumas escolas, né, no mundo, em países mais desenvolvidos, começaram a dizer, não, isso está errado. Né? Você vai dizer que a menina vai ser menino, que o menino vai ser menina? Não, mas você vai educar os dois com igualdade de direito, de ação e de papel sexual na comunidade. Ou seja, então os meninos são ensinados, por exemplo, a passar roupa, a cuidar da casa. As meninas podem praticar um esporte, brincar de carrinho, não fazer essa diferenciação. Para quê? Para que ambos aprendam que podem ter papel igual e merecem igual respeito. As meninas não têm que ser submissas aos meninos. E os meninos não têm que ser machistas, grosseiros com as meninas e podem fazer tudo que ela faz. Né? Eu gostaria muito de ter sido educado dessa forma, porque pelo que eu já passei na vida de morar em república, né? Qual o problema do menino aprender a lavar roupa, a fazer comida, a limpar a casa, a costurar? Qual o problema da menina aprender que ela também pode ser uma empresária e não só dona de casa, que ela pode ser uma atleta, né? Pode jogar bola? Por que não? Então, isso é um tipo de educação igualitária com relação ao papel sexual. Então, as pessoas torcem isso e criam uma coisa que não existe, que é essa tal de ideologia de gênero. E as pessoas, muitas vezes,
reproduzem isso sem saber do que se trata, né? Inclusive nas casas espíritas, falando dessas questões de sexualidade como se fosse algo tabu, como se fosse algo proibido, como se fosse algo muito excepcional, e não é. E a gente volta aqui para o tema da própria homossexualidade, homoafetividade, né? Que a gente começou a falar desde o começo. O que é orientação sexual, voltando aí ao que o meu amigo Roberto colocou, tem a ver com o comportamento da pessoa, com o caráter da pessoa. Tem a ver com o sentimento íntimo que vem de onde, gente? Pelo amor de Deus? Vem da alma mesmo. Perfeito. Da sua alma, que é algo divino. Se é uma alma feminina, se é uma alma masculina, se é uma alma que não tem atração sexual, de repente até um espírito elevado, né, que já foi além dessa questão da sexualidade, porque a gente tem também essa condição de sexualidade, de assexualidade da pessoa, né, que não tem atração sexual por outras pessoas, né, como questões normais e que não definem o caráter das pessoas. Orientação sexual é uma coisa, comportamento sexual, que a gente pode também chamar de caráter, é outra. Né? A gente pode ser alguém que seja heterossexual, mas é um grande canalha, é desonesto, trai a esposa, trai o marido também, né? No caso, né? Isso não tem nada a ver, porque a gente cria esses preconceitos por não conhecer, por não conviver, e aí eu falo que também é importante conviver e conhecer, né? Ter dentro do centro espírita pessoas com essas orientações diferentes das nossas, para que a gente possa diminuir justamente o preconceito, né? E ver que pessoas, né, com uma orientação sexual homoafetiva não são melhores, não são piores do que ninguém. Então, por que, né, que a pessoa não pode exercer qualquer função dentro da casa espírita, inclusive de mediunidade? Né? E eu já, quer dizer, dentre esses muitos preconceitos, eu queria até que vocês me falassem alguns para a gente comentar. Eu já ouvi, por exemplo, uma liderança espírita dizer, não, tudo bem, a pessoa pode ser homossexual, desde que ela não faça sexo. Quer dizer, você que é heterossexual, você pode fazer sexo à vontade. Com a sua esposa, com a esposa do outro, com seja lá quem for. Agora, o cara que é homoafetivo, ele não pode fazer sexo com alguém do mesmo gênero. Por quê? Pergunto para vocês. Por quê? Por quê, gente? A gente tem vários... Porque o preconceito está acima de tudo, né? Uma vez me perguntaram, né, sobre se um evangelizador poderia ser homossexual. Isso aquilo que você tinha até falado anteriormente. Quer dizer, na verdade, não tem muito preconceito por trás dessas perguntas, né? Tem uma pessoa aqui que fez uma colocação aqui. Eu vou ler o comentário. Deixa eu só perguntar à pessoa se eu posso ler o comentário, tá? Sim. Ah, tá. A pessoa já falou que não precisa dizer o nome. Okay. Vai não. Então, vamos lá. A Laís comentou... deixa eu só botar no lugar certo aqui. Um pouquinho que saiu do lugar. Tem centro espírita que tem pessoas importantes nas casas espíritas?
que se afinam com o certo político, que tem posturas equivocadas em relação ao sexo, com posturas homofóbicas ou misóginas. Como seguem o certo político, espelham em suas posturas os mesmos julgamentos. Essa coisa que você já tinha até falado, né? Nesse momento que a gente vive, né? De tanta divisão, né? Né? Então, Adaís, eu acho que assim, com político, sem político, seja quem for no centro espírita, né, ou não, o que eu posso dizer? Siga Jesus, entendeu? Você está discriminando alguém? Você está tratando alguém como menos que você? Porque eu acho que a discriminação, a base da discriminação é isso, é você dizer, eu sou melhor do que você. Você é menos do que eu, né? Então, eu acho que isso é a base de tudo. Se você está discriminando alguém, se você pensa, essa pessoa ficaria triste de ser tratada dessa forma, né? Eu lembro de um caso também, né, que eu vivenciei num centro espírita, de que uma pessoa passou a frequentar o centro espírita e se ofereceu para trabalhar na livraria do centro espírita. Na livraria do centro espírita, ele falou para uma pessoa, confidenciou que ele era homossexual. Olha, pô, eu sou homossexual, mas eu estou me sentindo tão bem aqui, estou acolhido, né? Estou podendo trabalhar. No dia seguinte, ele foi proibido de trabalhar no centro espírita. Ele foi expulso da biblioteca. Por quê? Porque, segundo as pessoas da casa, ele dava um mau exemplo. Por que ele dava um mau exemplo? O que ele fez de errado? Nada. Só por ser homoafetivo. Então, você veja, qual é a lógica disso? Qual o fundamento cristão que a gente vê para afastar do trabalho, para afastar do convívio da casa espírita alguém pela sua orientação sexual? E você me perguntou também, né, da questão de se alguém que é homoafetivo poderia trabalhar na evangelização. Eu acho que deveria trabalhar. Eu acho que ter alguém homoafetivo trabalhando na evangelização é algo muito precioso. Sabe por quê? Porque você ensina as crianças a lidar com a diversidade, a conviverem com alguém que é diferente. E você acha que para a criança faz alguma diferença? Não faz nenhuma. Nenhuma. Ela só aprende a respeitar alguém que tem um jeito de ser, um jeito de agir diferente. João, eu acho que você vai falando e você volta ao ponto principal. Para alguém atuar... depois eu vou passar para você, o Wellington, que estava com a mãozinha levantada. Pois não. Eu acho que o ponto principal para alguém estar atuando na evangelização, seja hétero, seja homem, é ser o quê? Alguém respeitoso. Sim. Alguém que não seja promíscuo. Alguém que queira se envolver com aquele tipo de trabalho, queira dar sua contribuição para que aquele trabalho cresça, né? Eu acho que alguém que tenha caráter, independente de qualquer coisa. E, normalmente, Adaísa, isso é uma questão também de preconceito. Nós imputamos à pessoa homoafetiva, por exemplo, características que não são características relacionadas à orientação sexual, mas ao caráter de qualquer ser humano. Por exemplo, promiscuidade. As pessoas muitas vezes veem o homoafetivo, né? Isso que eu falo, eu acho que é mais patente até para quem é, por exemplo, bissexual. O cara é bissexual, ele é promíscuo. Não, por quê? Bissexual significa ele pode ser atraído tanto por pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino. Entendeu? Não quer dizer que ele vai ser atraído pelos dois ao mesmo tempo, gente. Ele pode se atrair por um, pode se atrair por outro, pode se apaixonar por pessoas, né? Não quer dizer que seja promíscuo. A mesma coisa a pessoa que é homossexual, que é homoafetivo, né?
qual o problema da forma como ela... O que é a forma como a pessoa faz sexo, a forma como ela se relaciona, determina do seu caráter, nada. Isso é a mesma coisa da pessoa. Eu gosto de... só para provocar o Roberto, eu sou flamenguista. Eu sou botafoguense. Então, os flamenguistas são melhores do que os botafoguenses, ou vice-versa, por serem flamenguistas ou por serem botafoguenses? É lógico que não. Não, tem gente que diz que é, né? Mas aí já é outra questão, não vou entrar nesse mérito. Quem é melhor, flamenguista, botafoguense, vascaíno, mas não tem a ver com caráter, tem a ver com o que a pessoa é, né? E é como eu falo, isso também as pessoas costumam colocar, né? Não, o cara é homossexual porque é safado. Gente, o cara é homossexual porque ele tem uma alma feminina num corpo masculino. Não tem nada a ver com safadeza, com não ser safadeza. Tem muito heterossexual muito mais safado que qualquer, né, homossexual, bissexual, seja o que for. Orientação não tem a ver com... como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Com comportamento sexual. Comportamento sexual tem a ver com caráter. Orientação sexual, não. É simplesmente com que tipo de pessoa ou pessoas a pessoa vai ter uma afinidade romântica. Isso vem da sua alma, isso vem do seu espírito. João, o Wellington tinha levantado a mão. Pois não, Wellington. Oi. Sobre algumas coisas que vocês falaram. Olha, eu assino embaixo de tudo que ele falou. Eu acho que, gente, a gente tem um problema nas casas espíritas. As pessoas realmente ficam preocupadas com a questão das aparências e não com, de fato, com a essência, né, com o espírito. Eu noto que em muitas casas espíritas, poder, entre aspas, foi dado a muitas pessoas, poder foram dados a muitas pessoas por falta de trabalhadores ou por prestígio social, por condição financeira. Então a gente viu, quer dizer, eu vi em muitas casas pessoas completamente despreparadas ascendendo a cargos de importância. E muitas dessas pessoas são recém-chegadas no movimento espírita. E, de fato, podem até ser boas pessoas, mas com uma construção, assim, não vou dizer assim, ética, assim, bem questionável. A gente pode aceitar que a pessoa faça parte do trabalho, que ela ajude. As pessoas chegam na casa espírita, é bom a gente dar ocupação para a pessoa, mas não responsabilidade se ela não tiver o conhecimento da doutrina espírita e se ela também não tiver uma conduta que a gente possa ficar despreocupado, porque você não é pelo fato de você saber que a pessoa é bem-sucedida, que a pessoa é isso, é aquilo, que é um doutor, ou sei lá o que for, que necessariamente ela vai ser a melhor pessoa para conduzir um trabalho de evangelização, de coordenação de educação mediúnica, ou mesmo ser presidente, seja lá o que for. A gente, quer dizer, eu já vi, tá? Eu já vi muita gente muito mal preparada com cargos importantes. E uma outra coisa que eu também queria ressaltar, a primeira pergunta que o nosso amigo fez, tem essa mesma pergunta no livro Mediunidade e Sexualidade, do Carlos Bacelli. E tem várias perguntas muito interessantes nesse livro, que realmente espantam, imaginando que as pessoas sejam capazes de fazê-las. Era só isso. Fala alguma aí, Wellington, para aquecer aí o debate. Mas, cara... Não, eu tinha o livro, mas eu odeio o livro. Poxa, recupera isso aí, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero te dizer é isso, essa questão do dirigente espírita, eu já falei até numa outra roda de conversa que teve aqui, que eu quase apanhei, né, Adaís? E teve gente querendo me bater, porque a gente fala justamente disso.
São questões que a gente tem daquela coisa do centro espírita que pertence a mim, ou à família tal, ou ao fulano tal, né? E essa pessoa, Wellington, aí eu vou até discordar um pouco de você, não é só aquela pessoa que entrou ontem na doutrina espírita, não. Às vezes a gente tem a pessoa que já está há décadas na doutrina espírita, entendeu? E ainda não aprendeu nada, e é movido pelos seus próprios preconceitos e pela sua ânsia de poder, né? De manipula, discrimina, né? Ameaça, como eu já falei, como eu já fui ameaçado por um dirigente de centro espírita, que dentro do centro espírita era e ainda é considerado um santo, e é um canalha, entendeu? Uma pessoa sem moral, sem ética nenhuma, mas está lá sendo idolatrado dentro do centro espírita dele, entendeu? Então, isso é uma questão dos dirigentes e das pessoas que também, muitas vezes, querem isso, querem seguir um ídolo, querem seguir um mito, querem seguir alguém, digamos assim, que eles acham iluminado e que se coloca como mensageiro do divino, né? Como se combate isso dentro do centro espírita? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, tá? Abrindo o centro espírita para conversas, para trocar informações, entendeu? Traz alguém de fora, não fica com aquela palestra endógena, não, aqui dentro só fala quem eu, entendeu? E geralmente só fala fulano, fulano e fulano, não pode falar ninguém de fora, você não pode debater, você não pode ter uma roda de conversa, você não pode trocar ideia, porque só quem manda aqui e só quem está certo sou eu. Aí eu acho que não é nem movimento espírita, né, cara? Porque, para mim, espiritismo é algo que não deveria ter, mas tem hierarquias, né? A gente deveria ter algo mais aberto, ter uma coisa mais participativa, e a gente faz uma coisa, deixa de fazer uma coisa também muito importante no centro espírita, que é preparar as próximas gerações de espíritas. Alguns centros espíritas fazem isso muito bem. Sou um puxa-saco grande do Maria Frank, que faz isso, né? Tem uma educação infantil, tem uma evangelização. Por quê? Porque dá espaço para as pessoas, deixa as crianças, os jovens se manifestarem, deixam eles seguirem adiante. Mas tem gente que faz o contrário. Não, cara, você aqui, você só pode ouvir palestra, porque só quem vai participar da coordenação, da reunião, da doutrinação, sou eu e aqueles meus cupinchas que eu indicar. Então, aquele povo morre de velho e quem que continua no centro espírita? Ninguém. O centro espírita morre junto, né? Já não era grande coisa e vai junto, porque... né? Mas isso é outra questão. Quando você estava falando aí dos termos que se colocam ao lado de homossexuais, esse livro aqui, pessoal, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, de Andrei, também é um livro bem interessante para a gente. E tem o Transsexualidade também. E aqui... Tem o... fala, João. Fala. Não, só ia falar um livro muito interessante, que eu até baseei aquela palestra que eu dei sobre homossexualidade, Além do Rosa e do Azul, que é de um psicólogo... Ele cita bastante aqui. Isso, e que fala muito disso. E aqui tem o capítulo 19, o livro é bem interessante, são 20 capítulos, mais uma conclusão, e ainda tem os anexos. E ele coloca no item mitos e verdades sobre os homossexuais, aí vem palavras assim, os homossexuais são promíscuos, pedófilos, sedutores, destruidores de lares, pervertido, sem caráter. Deus odeia os homossexuais. A homossexualidade é fruto de obsessão espiritual. O homossexual masculino é um homem que deseja. O homossexual é uma pessoa infeliz e frustrada. E aí eu estava lendo um dos capítulos, né? Não foi nem esse, que nesse eu não cheguei ainda, mas em capítulo anterior,
E a gente, né, enquanto coordenador de mocidade, eu tive a oportunidade de ouvir jovens vivendo essa questão e observar o quanto de sofrimento, de angústia essas pessoas vivem. E o Andrei Moreira chama a atenção para a quantidade de pessoas que chegam a ponto de não se aceitando, de não se sentindo bem em família, no ambiente social e etc., chegando ao ponto de depressões profundas e indo até o suicídio. E indo até o suicídio. Pois é. Então, grande parte, eu vi há algum tempo atrás um estudo, né, que foi feito nos Estados Unidos, né, de grande parte das pessoas que se suicidam, principalmente entre jovens, tá, são pessoas homoafetivas. Por quê? Porque você imagina você já crescer, né, aquele jovem que você conhece, que não é nada disso, né, que cresce ali na sua mocidade e se descobre homoafetivo, e passa a ser rotulado disso tudo, de praticamente amaldiçoado, de promíscuo, de pervertido, de... Né? Você imagina alguém, quer dizer, além de ter que lidar com os conflitos que ele já tem, com os preconceitos, né? Levar todo esse estigma simplesmente por causa da sua orientação sexual. É algo terrível, é algo desumano, gente, né? É uma carga muito grande, principalmente para um jovem, né? E o preconceito, a discriminação só causa dor, não torna ninguém melhor, não ajuda ninguém a lidar com o problema, né? Que a gente chama de problema, mas não deveria ser. Por que problema, né? Problema porque a sociedade é burra e cruel e trata a pessoa homoafetiva como se fosse um problema. Tanto que na nossa cultura, né, e se vocês me permitem, posso falar um palavrão aqui, daí você deixa? Por que chamar alguém de viado é ofensivo? Não deveria ser uma ofensa, mas infelizmente é em função do nosso preconceito, né? Qual o problema de alguém ser homoafetivo? Por que uma pessoa tem que se sentir diminuída por ser homoafetivo? Por que ainda nós temos ofensas, né, na nossa cultura que constituem simplesmente em chamar alguém de homoafetivo? Isso é um absurdo, gente. Né? As pessoas que são homoafetivas deveriam ter a mesma consideração, carinho, né, serem consideradas como iguais e não como alguém menor, como alguém menos na nossa sociedade. Tem duas contribuições aqui. Uma de um filme, pessoal. Uma Prece para Bob. Eu não assisti ainda, vale a gente anotar aí. Trata disso, desse assunto que nós estamos conversando. O jovem não é aceito pela mãe e se mata. Questão do suicídio. E depois a Miriam tem uma colocação aqui. Tem uma pergunta. Às vezes, acho que tem muitos jovens que se pegam nisso tudo que você explicou, que concordo plenamente, e acabam começando uma vida sexual meio confusa, no sentido que tudo é válido. Então, me sinto também confusa às vezes, pois acho que tem uma linha muito tênue nisto. Por favor, me explique para eu entender melhor. Miriam, quem sou eu para explicar alguma coisa? Eu só tenho uma visão um pouco diferente, porque não acho que seja uma questão, não, o jovem, tudo é válido, eu vou experimentar de tudo. Eu acho que não é por aí, né? Porque é claro que a homoafetividade não é uma coisa simples. A gente não pode dizer que isso, por exemplo, é um determinante biológico, mais do que um determinante biológico, eu acho que é um determinante espiritual. Mas você veja, por exemplo, um menino, um rapaz, que tem, né, uma orientação sexual, e aí, gente,
ele começa a descobrir isso quando? Na adolescência. Por isso que toda essa coisa que fala, não, se o menino brincar de boneca vai ser gay, né? Não, porque criança não tem pulsão sexual. Para criança, tanto faz, gente, brincar de boneca, brincar de bola, isso não determina a sua sexualidade, uma criança não tem uma pulsão sexual, não tem desejo sexual, entendeu? Ela vai começar a ter pulsão sexual na adolescência, né? Isso é algo íntimo do seu interior. Você imagina, então, um jovem, tá? Um menino, que começa a ter sentimentos de afetividade por alguém do mesmo sexo. Se ele não tem uma orientação, e é difícil de ter, se ele não tem uma conversa, se ele não tem uma confiança nos seus pais, que, por exemplo, demonstram um comportamento preconceituoso, ele vai fazer de tudo para negar isso. Vai buscar se relacionar com meninas, vai buscar, né, ser, muito entre aspas, normal. E aí, isso aumenta o conflito. Porque, como eu falo, gente, imagina você que seja, por exemplo, heterossexual, tá? Tem aqui meu amigo Roberto Parente. Fala, Roberto, vamos ter um caso, nós dois? Não, por quê? Porque eu quero experimentar. Cara, não é da minha natureza, nem da dele, eu espero, eu acho, não sei, mas enfim. Não é da minha natureza. Então, para mim, isso vai ser uma violência. Por quê? Porque eu sou heterossexual. Homossexual é a mesma coisa, gente. Você pega um homossexual e vai falar, não, agora você vai ter que se relacionar com alguém do mesmo sexo. É tão estranho, é tão constrangedor, é tão esquisito para ele, quanto é para nós que somos hétero. Entendeu? Então, concordo, Miriam, que é uma questão delicada, e muitas vezes os pais não estão preparados para lidar com isso. Qual a melhor forma? Busca ajuda, busca uma orientação de um psicólogo, de alguém que pode orientar. Às vezes quem precisa mais não é a pessoa, não, que tem essa orientação sexual, né, homossexual ou bissexual. Às vezes são os pais que não sabem lidar com aquela situação, né? Então, é complexo, né? Principalmente em função dos preconceitos que a gente tem na nossa sociedade. Mas o pior é você reprimir, é você negar, é você, às vezes, até castigar a pessoa que está simplesmente expressando algo que é da sua alma, que é natural dela, que é comum, né? Que ela não tem nem muito como fugir daquilo, mas que ela não entende e que não sabe como desenvolver essa afetividade, muitas vezes os pais também não. Não sei se eu respondi ou confundi, mas eu acho isso, Ana Elisa. Miriam, se você quiser colocar alguma coisa a mais, fica à vontade. Ok? A Ana Elisa também está com a mãozinha levantada aqui. Ana Elisa, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Me bateu muito aqui agora essa parte, né, que o João está falando sobre a infância, né? Sobre o que as pessoas costumam, como as pessoas costumam disfarçar o seu preconceito, querendo dizer que as crianças vão ser levadas a isso, né? E na minha família existe isso. E a gente escuta, né? Aqui dentro da minha casa eu escuto, as pessoas querem que a gente engula isso como se isso fosse normal. As pessoas querem impor os homossexuais, enfim, né? Querem impor isso para a gente engolir, goela abaixo. Eu não consigo enxergar a coisa por esse ângulo, nunca consegui. Eu sempre tive amigos homossexuais, desde muito nova. Na minha família, né,
eu vi desde muito pequena ainda. Então, eu não consegui entender, eu cresci sem conseguir entender por que as pessoas tinham que fazer essa diferença. Por que se um casal, um homem e uma mulher estão de mão dadas ou se abraçam e se beijam na rua, se fossem 2 homens e 2 mulheres, por que não podem também? Qual é a diferença, né? Então, isso sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. Mas, em respeito aqui à minha família, às pessoas que são mais velhas, eu não trago esse debate. Então, eu sou o tipo defensora, né? Amo muito os amigos que eu tenho e que são homossexuais e que são pessoas de muito caráter, são pessoas muito boas. Então, eu sou o tipo defensora, mas evito esse conflito, esse combate, né? Então, o que aconteceu há pouco tempo aqui em casa? O meu filho tem 12 anos e gosta muito de YouTube, assiste muitos vídeos e tem um youtuber que ele acompanha, que ele gosta muito, e que é gay. Então, ele veio me perguntar, mãe, eu gosto muito desse YouTube, me identifico muito com ele, gosto das coisas que ele traz, que ele fala, mas ele é gay. O que você acha disso? E eu falei, mas eu acho sobre o quê, meu filho? De que você quer falar? Você é contra? Você acha que os gays deveriam morrer? Eu falei, não. E aí eu fiz o meu discurso de conheço há muito tempo, morei já, inclusive, com um casal, né, de homossexuais e tal, contei um pouco da minha história, da minha relação com eles, da minha amizade, e disse para ele, essa é a minha visão, meu filho, mas não é o que a maioria das pessoas você vai ver por aí. Tem muitas pessoas preconceituosas e parece que as pessoas preconceituosas querem falar mais alto, né? Querem fazer mais barulho. E aí, no final, eu perguntei, mas por que você me perguntou isso? Você está achando que você pode ser gay? Ele falou, não, mãe, eu não sei, mas eu achei que você poderia ser dessas pessoas que acham que os gays têm que morrer, que eles não tinham que existir, que eles vão para o inferno. Eu falei, não, meu filho, eu não sou dessas pessoas, muito pelo contrário. Então, meu filho está entrando na adolescência. Eu fico preocupada com os outros, não estou preocupada com ele. Eu sei o caráter que ele tem, eu sei a pessoa boa que ele é. Não só por responsabilidade minha que criei, não, porque ele é mesmo, sabe? Ele já vem pronto. Mas a minha preocupação são os outros, porque as pessoas são muito intolerantes e o pior de tudo, elas são violentas, sabe? E o que mais dói na gente é saber que o nosso país hoje é um dos campeões de mortes de homossexuais, de transexuais, dessa galera toda que está aí querendo o seu espaço apenas. Eles só estão querendo o mesmo respeito dos outros. E eles estão sendo mortos por causa disso. E isso me preocupa muito, sabe? Quantas mães, irmãs, filhas, né, vão estar perdendo seus entes queridos por conta de uma bobagem, por conta de uma coisa sem sentido. Então, isso que você falou, João, da criança que é exposta e que as pessoas acham que vai, que não vai, realmente não faz nenhum sentido. Não dá mais para essa altura em que nós estamos, caminhando para o mundo de regeneração, ainda acreditarmos que é isso, cada um para um lado, é essa divisão, é essa exclusão. Não dá mais para ser assim. A gente precisa cair em si e entender que o outro é um espírito como nós. Era isso que eu queria dizer, gente. É isso, eu acho que essa questão se incute nas crianças até um certo medo, né? Não, se você vê isso, você vai virar gay, né? E você tem medo, pô, já pensou ser gay, ser discriminado, ser isso, ser aquilo? Como eu falo, nenhuma criança vira gay por ver um comportamento homoafetivo, né? Criança, como eu falei e repito, não tem pulsão sexual, mas a confusão começa, né, e se espalha se ela está nessa coisa do proibido, do negativo,
né? Eu acho que você fez muito bem falar com ele, qual o problema, né? As pessoas podem ser gays e serem ótimas pessoas, não tem nada a ver com caráter, com isso, com aquilo. E é como eu falo, né? As pessoas que têm essa ideia, né, preconceituosa tendem a tentar impô-la pela política do terror. Não, isso vai destruir a família. Qual família? Não, a sua? Não, a minha não, mas vai destruir. Como assim? A sua é diferente das dos outros? Então, impõe aquela ótica do terror. Não, isso é algo que, se as pessoas verem, vai destruir a família. A gente volta a essa questão que eu coloquei no princípio, né? Do filho do super-homem, beijando um rapaz. Qual o problema? Não tem pessoas que fazem isso, não é normal? E por que não? Né? Qual a dificuldade? Primeiro, a gente está falando de alguém que nem existe. Está falando de um personagem, né? Para as pessoas ficarem aí se digladiando por causa disso. Mas o que está por trás disso é justamente isso. As pessoas querem impor um modelo, como se houvesse um modelo de família que tem que ser aquele do comercial da margarina, o pai, a mãe, o filho, a filha. E a gente sabe que não é assim, né? Tem mulheres que criam seus filhos sozinhas. Não é um modelo de família? É. Tem mulheres que criam seus filhos com outras mulheres. Qual o problema? Né? A gente vê, por exemplo, um casal muito conhecido que se tornou agora há pouco tempo, foi o Paulo Gustavo, o marido. O cara, 2 filhos lindos, né? Em toda essa dificuldade que o cara passou, você vê o amor do marido dele por ele, a dedicação, o sofrimento, né? É um casal como outro qualquer. Qual é a diferença? Por que isso tem que ser, perdão, escondido ou tratado como algo menor? Não tem porquê, são pessoas, são espíritos. Antes de tudo, né? Sexo é uma questão tão pequena na vida de todos nós e que não diz respeito a mais ninguém além de nós, gente. Né? Então, você fazer disso um cavalo de batalha e querer associar a orientação sexual com o caráter das pessoas é algo, para mim, eu acho que deveria ser, para nós espíritas, mais absurdo do que qualquer coisa. Se nós consideramos que nós somos almas imortais e que espírito não tem sexo, toda essa conversa é absolutamente ridícula. Muito bom, João. Tem um pedacinho aqui no livro do Andrei que eu achei muito interessante. Ele diz assim: a jornalista Cláudia Werneck faz uma importante reflexão sobre o uso leviano da palavra todos nos discursos sociais. Quando as pessoas afirmam que desejam justiça social e igualdade para todos. Ela pergunta com clareza: quem cabe no seu todos? Um pouquinho aqui. Quem cabe no seu todos? Eu achei até bom para uma roda de conversa. Eu achei muito interessante, Adair, você falando isso aí, me veio à mente um caso de um travesti, né, que estava na rua, não sei se vocês viram isso, eu vi, não sei se foi no Instagram e tal, e chega 2 marmanjos num carro, para o carro, dá uma rasteira e sai correndo, como se aquilo fosse uma brincadeira. Quer dizer, nesse ato, o que você vê? Você vê uma desumanização daquele ser humano, como se aquele ser humano não fosse um ser humano, fosse algo menos, que está ali para brincadeira, para diversão, que você pode cuspir, bater, espancar. Lembra até aquela música da Geni, do Chico Buarque, né? Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Por quê? Porque não é um ser humano, é alguma coisa menor do que um ser humano. Então, eu acho que o que falta é isso, a gente vê o outro, como nos dizia Cristo, como um irmão, nos vermos no outro,
né? E a gente hoje vê essas ideologias, né, que pregam aí a violência, o ódio, onde você coloca, né, o outro como alguém menor. Eu sempre falo, implico e vou continuar implicando com esse termo cidadão de bem, né, que as pessoas usam. Não, eu sou um cidadão de bem, o outro é um vagabundo. O que você está fazendo, cara? Quando você diz isso, você está se colocando acima e diz que você é mais do que o outro, você merece mais do que o outro, você é mais cidadão do que o outro, né? E isso, com certeza, não é um conceito cristão, seja que se aplique a qual critério for, né? Se o outro cometeu um delito, né, continua sendo um ser humano. Se roubou, se matou, todos nós erramos e espíritas devíamos saber muito mais disso. Se o outro tem uma orientação sexual diferente, continua sendo uma alma humana. Se o outro tem uma característica étnica, né, se é negro, se é índio, seja o que for, continua sendo uma outra alma humana. Não é diferente de você em nada. E nós deveríamos saber mais do que ninguém que existe a reencarnação justamente para nós corrigirmos os nossos erros quando se trata de um erro. Alguém que rouba hoje, não se sabe por quê, por necessidade ou porque foi criado daquela forma, pode vir a se redimir amanhã, pode reencarnar e vai reencarnar várias vezes. Então, somos todos irmãos sobre a paternidade de Deus, né? Não é admissível para alguém que se diga cristão tratar o outro como alguém menos humano, seja porque é um travesti, porque é um negro. A gente vê algumas cenas que são surreais, fugindo um pouco do assunto, né? Aquele caso que passou aí no jornal, né, da uma mulher branca que estava lá com as amigas, ela se deu o desplante de bater, dar um tapa numa menina negra que estava lá cantando, como se ela fosse nada, como se ela tivesse autoridade de bater naquela pessoa cobrando alguma coisa, né? É complicado, gente, é complicado. Eu só, antes de passar para uma pergunta, para uma colocação que está ali no chat, aquilo que eu estava falando, que você foi até falando aí, ela continua assim, olha só. Quem cabe no seu todos? Quais grupos que cabem em suas crenças, em sua aceitação, em seu desejo de felicidade? No seu todos cabem os negros, homossexuais, bissexuais, índios, seringueiros, catadores de papel, Colou de mim. Ricos, refugiados, até ricos ela botou aqui, tá no todo. Porque tem muitas vezes que o rico também, as pessoas, aquele rico lá, não sei o quê, que também não é fácil ser rico, né? Refugiados, travestis, doentes mentais, assassinos, todos vocês, presidiários, filhos de presidiários, transexuais, prostitutas, obesos, aposentados, e etc, etc, etc. Quer dizer, pois estes, entre inúmeros outros, são grupos que sofrem discriminação frequente e recorrente, ficando de fora do processo de inclusão social. Muito interessante a reflexão, né? Aí a nossa companheira Anne está colocando aqui. Quando meu filho, com 16 anos, na época, me falou que gostava de meninos, eu gelei na hora. Mas falei para ele, tudo bem, filho, mas tenho muito medo dele ser maltratado na rua. Anne, essa preocupação não é só sua, é de muitas mães, né? Essa é uma questão muito séria, né? Porque, e olha, a gente, tirando da questão da sexualidade, só para dar um outro exemplo, né? Eu já vi testemunhos, né, de mães de meninos e meninas negros, né, que falavam,
que arrumavam o seu filho, dizia que ele tinha que estar sempre muito bem arrumado para ir ali na esquina comprar um pão, né? Que tinha que ser sempre muito bem educado, treinavam as crianças como reagir numa abordagem da polícia, porque sabem que seu filho está numa situação de risco muito maior do que alguém que é branco, né? Porque existe um racismo que mata no nosso país. É o mesmo caso, a gente tem um filho, né, homoafetivo, a gente tem que reconhecer e tem que apoiar e tem que deixar ele se expressar do jeito que é, mas lógico que a gente tem que ter cuidado, né? E tem que também orientá-lo a não se colocar em situações de risco. É difícil isso, é duro isso, porque ele deveria ser tão livre quanto qualquer outra pessoa, né? Como a colega falou, né? A gente sabe que o nosso país mata por preconceito, né? E é uma realidade que também, infelizmente, a gente tem que estar atento. Seria ideal que as pessoas homoafetivas pudessem trocar carinho, trocar beijo em público, né? Seria ideal, por que não? Por que eles não têm esse direito, né? Têm esse direito, deveriam ter esse direito, mas, por outro lado, a gente sabe, né, o quanto as outras pessoas, às vezes, são preconceituosas e matam, né? Então, isso é uma questão também que, infelizmente, a gente também não pode perder de vista, mas, é como eu falo, a gente deve tentar fazer o melhor e não tem como negar alguém ser o que ele é, como você falar para mim, não, você para de respirar. Como é que eu vou parar de respirar? Eu vivo assim, se eu parar de respirar, eu morro. Não seja homossexual, não seja gay, pô, como? O cara faz parte dele, né? Não tem como ele deixar de ser, mas realmente é uma preocupação, né, para todo pai, para toda mãe, não por ele, mas pela violência exatamente que ele pode sofrer. Muito bom, João. Pessoal, a gente está caminhando, né, para o nosso encerramento. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação antes das considerações finais de João? Fala, Melisa. Eu lembrei aqui de uma tirinha de quadrinho que eu vi uma vez e achei assim, muito interessante, ainda falando da questão das crianças, que era duas mães conversando e os filhos brincando. E aí um dos meninos estava brincando com uma boneca, como se estivesse cuidando da boneca, né, ninando assim, no bracinho. E aí uma das mães olha para ela e fala assim, mas você deixa seu filho brincar de boneca? Né, com uma cara assim de repreensão, né? E aí a mãe, deixa, Eva, por quê? Mas você não tem medo do que ele pode virar? Aí a mãe do menino diz assim, e ele pode virar o quê? Um bom pai? Exatamente. Adorei! Né? Foi assim, bem assim, significativa para mim, para quebrar mesmo esse preconceito, né? Porque a mãe não via isso e ela achava que a criança brincando com a boneca ia ser um bom pai, né? Não tinha, sabe, aquela mente suja que a outra tinha, já pensando em outra coisa, né? Que podia virar um gay, alguma coisa assim, né? Então, assim, me lembrei e achei assim, muito divertido. E acho que faz muito sentido. Muito. Faz todo sentido, né? Todo. Gente, a gente observa, né, que nesse assunto, quantas coisas, né, vieram à tona e que tem muito a ver com essa sociedade machista que nós vivemos. Teve um momento da sua fala que a questão do feminicídio veio à tona, né? E que é uma questão, eu tenho tido um pouco mais de compreensão com esses homens que batem em mulheres. Teve uma época, eu me lembro, né, que eu ficava muito danada com isso. Assim, sem olhar esse homem. Mas agora, a gente observando, né, matérias que a gente lê, livros que a gente vai lendo, a gente observa que esse homem também, que bate, ele também sofre muito nessa sociedade machista
que a gente vive, né? E muitas vezes ele reproduz, né, um comportamento da sua vida familiar, uma série de coisas. Então, fica para nós, né, com essa conversa toda, o quanto que a gente precisa de reflexão, de leitura, de troca de ideias, dessa conversa franca, né, fraterna, como essa roda nos proporcionou. Muito obrigada, João, e, por Eu favor, que agradeço. suas considerações finais. Daís, vai ver que esse homem aí que bate em mulheres, na verdade, foi uma criança que foi espancada por querer brincar com uma boneca, Pode né? ser. A gente não sabe. Mas Exato. é isso, gente. Eu acho que o Espiritismo, né, nos mostra sempre o caminho. Qual é o caminho? Fazer aquilo que Jesus mandava e que Kardec muitas vezes explica, né, de uma maneira mais fácil da gente compreender. Na dúvida, siga Jesus, siga Kardec, ama o teu próximo como a ti mesmo e não façais ao outro o que não querias que vos fizesseis, né? Então, eu acho que é isso, né? E nada mais. Eu acho que isso contém tudo e engloba tudo, né? A gente pensando dessa forma, pode ser que a gente se engane, porque a gente também não é perfeito, mas vai ser muito mais difícil, né? Então, pensando no bem, pensando em fazer o bem, pensando em amar o próximo, pensando em respeitar o nosso próximo, né? E deixá-lo ser aquilo que ele é e não aquilo que nós achamos que ele deva ser, eu acho que esse é o caminho da paz. Maravilha, João. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos fazer a prece, depois eu tenho uns recadinhos. Pedi para o João fazer para a gente, você está assim, tão envolvido. Posso? Será um prazer e uma honra. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus. Mestre Jesus amado, abençoa a todos nós, a todos os lares aqui representados, a todos aqueles que nos ouvem e compartilham conosco as vibrações de amor e paz. Que nós possamos, Mestre amado, sermos pessoas mais compreensíveis, mais compreensivas, mais amoráveis, que possamos exercer melhor a nossa fraternidade, livre de preconceitos, livre de orgulho, livre de vaidade, e que possamos, Mestre amado, aceitar o nosso próximo da forma como Deus nos enviou, da forma como Deus o fez, e que nós possamos acolher aquele que de nós se aproxima como aquilo que ele é, um espírito imortal como nós e, acima de tudo, nosso irmão. Que possamos, Mestre Jesus, aprendermos a livrarmos-nos de todo preconceito, de todo desamor, a fim de que possamos, olhando para o outro, vermos apenas aquilo que realmente importa. Uma alma de luz, um espírito imortal como nós. Se for da tua vontade, que assim seja. Que assim seja. Isso aí. Pessoal, e a gente continua, né, no mês de novembro. Nosso próximo tema vai ser Regeneração da Humanidade, que está lá em Obras Póstumas, um item bastante interessante. Esperamos vocês. E eu gostaria de fazer um convite aqui extra. A gente estuda no Maria Frank, dia de sábado, o livro O Problema do Ser e do Destino. E nesse sábado, nós vamos ter a culminância da segunda parte do livro, que é uma parte bem focada em reencarnação. Eu vou colocar o cartaz e o link
aqui no nosso grupo Conexão. Quem quiser estar com a gente do Maria Frank, será um prazer no próximo sábado, de 15 às 18 horas. Um bom final de semana para todos, que a gente continue as nossas reflexões. Eu vou depois colocar lá as fotos das capas desses livros, né, João? E se você puder botar do que você citou, porque eu não tenho esse livro, é um livro que eu quero até adquirir. E o próprio Andrei, ele fala aqui também do Vida e Sexo de Emmanuel, ele considera uma das melhores obras, mas nós temos outras obras que tratam desse assunto e que merecem que venhamos a ler, né, a estudar, a refletir. A gente vai botando lá no grupo para que vocês se liguem nessas leituras que também são muito importantes. Obrigadão, João, mais uma vez. Agora a gente se vê em 2022, tá? Eu que agradeço. Isso aí, se Deus quiser. Então tá bom. Boa noite, gente. Obrigadão a todos. Namastê. Namastê. Boa noite. Boa noite.